Bom dia a todos. Eu, Amanda Turra, acadêmica do oitavo semestre do curso de Agronomia da Unijuí, cursando a disciplina de Plantas de Lavoura 2, ministrada pelo professor Ivan Carvalho, vou falar um pouco sobre a cultura da batata inglesa. A batata ela é uma dicotíledônea idônea da família Solanaceae, pertencente ao gênero Solano, que contém mais de 2.000 espécies. O tubérculo da batata é composto por aproximadamente 80% de água, 18% de carboidratos, principalmente amido, e 2% de proteína. A ecofisiologia da batata se divide em várias etapas. A primeira dela é o processo de dormência, que é o estágio que o tubérculo se encontra após a colheita. A dominância apical, então, ela prefere temperaturas entre 20 e 25 graus, que fazem com que o tubérculo saia do período de dormência de 50 a 50 dias após a colheita e inicie a brotação de uma ou mais gemas apicais, mantendo os demais gemas do tubérculo sob dormência. A plena brotação ocorre quando 5 a 6 gemas do tubérculo iniciam a brotação. A duração do estágio depende da temperatura da umidade do ar, do tamanho do tubérculo e também da cultivar. A fase da senescência ela é caracterizada por brotos longos, com ramificações excessivas, sendo que o tubérculo se apresenta murcho devido ao consumo das reservas pelos brotos. A fase da emergência ela é caracterizada pelo início do desenvolvimento das brotações e do sistema radicular de absorção, resultando na emergência das áreas a partir das reservas da batata sementes. A fase da tuberização ocorre com o intenso crescimento das hastes, raízes e tubérculos. Já na fase do florescimento, ocorre a fecundação das flores e o desenvolvimento de frutos com sementes. A fase do crescimento do tubérculo, que é após o florescimento, a planta não emite novas folhas e prioriza o direcionamento de fotoassimilados para o crescimento dos tubérculos. Já na fase da senescência, esse estágio caracteriza-se pelo amadurecimento natural das hastes e das folhas. E a fase da maturação das plantas de batata ocorre quando a maioria das folhas e hastes estão secas. A fase, então, do manejo nutricional, que é a etapa da adubação. A quantidade de corretivos e fertilizantes a serem aplicados devem ser adequadas a fim de permitir o bom crescimento e desenvolvimento da batata. Doses abaixo do necessário limitam o desenvolvimento da planta. Por outro lado, o excesso pode ocasionar desenvolvimento anormal da planta, seja devido à toxicidade, salinidade, inibição da absorção de determinados nutrientes pela presença excessiva de outro, ou mesmo crescimento excessivo das hastes, quando se aplica muito nitrogênio, por exemplo. A fase de manejo inseto-praga, então. A cultura da batata é cometida por diversas pragas. Algumas atacam a parte subterrânea das plantas, que é a raiz, os estolões e tubérculos, e outras a parte aérea, que são as folhas. Além do dano direto, alguns insetos-pragas podem provocar danos indiretos, seja pela predisposição da planta à entrada de bactérias e fungos, que, exemplo disso, são brotadores dos tubérculos, seja pela transmissão de viroses, exemplo, o pulgão, e a melhor forma de limitar esse problema é adotar o Programa de Manejo Integrado de Pragas, que é o MIP. O manejo de doença na cultura da batata. O manejo de doenças fúngicas na batata deve ser baseado em programas multidisciplinares que integrem diferentes estratégias, com o objetivo de otimizar o controle, reduzir os custos de produção, diminuir o impacto ambiental, proporcionar melhorias na qualidade de vida dos produtores e também dos consumidores. Medidas recomendadas é o local de plantio, evitar plantios em áreas de baixada sujeitas ao acúmulo de umidade e circulação de ar deficiente. Já a fase da colheita, ela é realizada de 3 a 4 meses após o plantio, quando as ramas ficarem naturalmente ou de forma antecipada, pela aplicação de herbicida registrado para tal fim, que promove a dessecação das ramas antecipadamente, ou pelo uso de desfolhante. Já a última fase, que é a fase da pós-colheita, que é a exposição dos tubérculos ao sol durante todo o processo de pós-colheita, deverá ser evitada devido ao esverdeamento e murchamento do produto. A batata lavada é preferida pelo mercado brasileiro, proporcionando a melhor visualização da coloração, do brilho e dos efeitos. No entanto, esse processo ocasiona a elevação nos custos, assemelhando a deterioração e a suscetibilidade ao esverdeamento. As perdas em pós-colheita da batata podem ocorrer no pronto colheita e transporte, no beneficiamento, lavagem, classificação, embalagem e transporte,
ou até mesmo na comercialização, atacado varejo e consumidor. As principais causas dessas perdas são danos econômicos, causas fisiológicas, como esverdeamento, queimadura e depressão, ausência da aeração e a deterioração por patógenos e pragas. Aqui as referências e o meu muito obrigada pela atenção.